a importância de cada guá ou área do baguá. Guá significa área. Então, o baguá tem 9 áreas que estão aqui nessa imagem: sucesso, relacionamento, criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade ou sabedoria, família e prosperidade e saúde na área central. São as 9 áreas que o Feng Shui trabalha. Cada uma dessas áreas tem uma energia própria, uma energia específica, e é regida, cada uma dessas áreas, por um determinado elemento. São 5 elementos que a gente trabalha no Feng Shui: terra, fogo, água, metal e madeira. Cada uma dessas áreas está relacionada a uma área da vida e influencia diretamente cada área da vida. Todos os guás se conectam através da área central. Então, a área central tem uma importância muito grande, porque ela conecta todos eles. Todos os guás têm a mesma importância, não existe uma área da vida mais importante que a outra, todos merecem a mesma atenção. Além disso, existe uma inter-relação entre eles. Então, prosperidade está relacionado com amigos. Se você tem problema na prosperidade, você pode fortalecer amigos. Sucesso está relacionado com trabalho, família com criatividade e relacionamento com sabedoria. Você está com problema no relacionamento, fortalece a área da sabedoria também. Então não dá para trabalhar isoladamente cada um dos guás. E quando um guá está em desequilíbrio, ele pode desequilibrar mais de uma área da vida. Então vamos começar falando sobre o guá do trabalho. Ele tem relação direta com carreira, fortuna, sucesso profissional. Fortuna por quê? Porque é do seu trabalho que vem o dinheiro que você ganha. E quando ele está em desequilíbrio, ele pode gerar uma série de dificuldades na vida. Pode gerar dificuldade com o trabalho, propriamente dito, com a sua profissão, em conquistar uma promoção, conseguir se manter no emprego, fazer novos negócios, conquistar clientes, vender produtos ou serviços. Também pode gerar falta de oportunidades, não ser reconhecido profissionalmente, sensação de limitação, não saber que caminho profissional seguir. Quando quer empreender, se sente travado, com medo, não sai do lugar. Então, são todas situações que, caso estejam acontecendo com você, você pode olhar a sua área do trabalho e ver se ali tem alguma questão que precise de cura ou correção, e também você pode ativar a sua área do trabalho. Além da questão diretamente relacionada à profissão, a trabalho, uma área do trabalho em desequilíbrio também pode afetar a saúde física, mental e emocional. Pode gerar insônia, ansiedade, medo, culpa, raiva, exaustão crônica. Pode afetar o estômago, o fígado, pode dar anemia, diabetes e baixa imunidade. Quando o guá do trabalho está equilibrado, ele está energeticamente bem, a casa se torna um ímã de boas oportunidades no trabalho, carreira e negócios. Então, tá com algum problema profissional? Vai dar uma olhada no guá do trabalho. Agora vamos ver algumas situações negativas que, quando existem no guá do trabalho, podem prejudicar. Uma delas é banheiro. Apesar do banheiro ter água, né, que é o elemento do guá do trabalho, pode ter uma pequena queda no rendimento profissional ou até em outras questões desejadas com relação ao trabalho. O guá do trabalho é um dos guás onde a gente diz que pode ter banheiro, mas quando você está com alguma questão relacionada à sua área profissional, é sempre bom dar uma olhadinha no banheiro. Tá ok, tá em ordem, não tá com vazamento, enfim, todos os cuidados que o Feng Shui manda ter com banheiros, a gente precisa dar uma boa olhada quando tem problema na área do trabalho. Como é que a gente corrige um banheiro na área do trabalho? A gente usa objetos de metal, por exemplo, na saboneteira, a porta-escova de dentes, as argolas. Colocar planta nesse banheiro, num cachepô de metal, porque as plantas absorvem o excesso de água. Usar as cores do guá em toalhas. Colocar uma pirita, uma pedra pirita nesse banheiro para harmonizar, também é indicado.
Se existe uma cozinha no Guá do trabalho, o que a gente faz? Precisa tomar cuidado com o excesso da cor preta. Ah, mas a cor preta não é a cor do Guá do trabalho? É, mas em excesso, tudo que é em excesso faz mal. Além disso, a cozinha já tem muita água. Então a gente evita as cores que representam a água. Preto, azul marinho, cinza chumbo, essas cores muito escuras. Porque senão a gente vai ficar com tanta água nesse guá que acaba sendo negativo. Então tudo tem que ter equilíbrio. As cores do elemento água, quais são? Preto, azul marinho, verde escuro, né? Verde petróleo, grafite, verde água. Se você tem uma sala no guá do trabalho, se você quer trabalhar com as cores do guá no ambiente. Você também pode usar as cores do elemento metal. Por quê? Porque o metal é o elemento que dá mais força para o elemento água. Então são os tons de branco, cinza e tons metalizados. Você tem que evitar algumas cores, como as cores do fogo, da madeira e da terra. Porque o fogo tem uma briga energética direta com a água. A madeira absorve água, então ela enfraquece a água. E a terra bloqueia a água, então ela também enfraquece a água. Então são esses três elementos que a gente não deve utilizar. E não é que não deve utilizar, a gente pode utilizar sabendo utilizar, na quantidade correta. Em todos os guás a gente pode usar e deve usar os 5 elementos. O que precisa saber é equilibrar qual elemento a gente usa mais e qual a gente usa menos. E essas são as cores, né? Algumas das cores do fogo, madeira e terra. No Guá da espiritualidade, o que o Guá da espiritualidade vibra? Ele tem relação com poder pessoal, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Ele nem deveria chamar Guá da espiritualidade como muita gente chama e como está marcado aqui na imagem. Aqui eu já coloquei Guá da sabedoria, porque tem muito mais a ver com sabedoria do que com espiritualidade. Quando ele está desequilibrado, ele pode gerar dificuldades em se autoconhecer, se autodesenvolver, se autoavaliar, se autovalidar. A vida fica sem sentido, sem crescimento, não se desenvolve, não se aprimora, sabe? Não vai para frente, fica aquela vida estagnada. Pensamentos vazios que não levam a nada, que se repetem, mas não dão um norte, né? Não dão um sentido confiável a seguir. Então, se você está se sentindo assim, tem que olhar para o Guá da sabedoria. Na saúde física, mental e emocional, pode gerar indecisão, insegurança e, com relação ao físico, afetar ouvido e cabeça. Então, tá com dor de ouvido recorrente, não consegue entender o motivo, já procurou o médico, não soluciona, dá uma olhadinha no Guá da sabedoria. Quando esse Guá está equilibrado, ele gera domínio sobre a própria vida, autoconfiança e crescimento contínuo. Isso é o que se deseja. Se tiver um banheiro no Guá da sabedoria, pode gerar mais dificuldade em obter novos aprendizados, concretizar projetos, planejar. Quando existem crianças morando no imóvel com banheiro no Guá da sabedoria, pode ocorrer dificuldade de concentração e aprendizado. Então, meu filho está com dificuldade na escola, ele não consegue aprender, ele não entende nada. De repente, tem um banheiro aí no Guá da sabedoria que não está harmonizado corretamente ou que está precisando de alguma cura. Então, é bom olhar o que é que tem no Guá da sabedoria da sua casa. Para banheiros nesse Guá, o ideal é utilizar objetos de acrílico, plástico ou cerâmica, que representam o elemento terra, no formato quadrado. Aí as cores do elemento terra, que você pode usar, as cores do elemento fogo, que você também pode usar porque o fogo dá energia para a terra, e as cores que você deve evitar, que são as cores da água, do metal e da madeira. Guá da família, ele tem relação com as relações familiares e expansão pessoal. Tudo que tem relação com o seu histórico, com a sua hereditariedade, você trabalha no Guá da família. Quando está em desequilíbrio, ele pode gerar dificuldades no relacionamento familiar, seja com filhos mais velhos que moram com você, seja com sua mãe, seu pai, tio, enfim, com família. Brigas, discussões, faltas de diálogo, falta de pertencimento,
falta de amor, carinho e valorização, dificuldade na comunicação, uso de palavras duras, forma de falar muito ríspida, impaciência, pouco caso, desrespeito, isso tudo a gente trabalha no guarda-família. Com relação à parte emocional, você pode ter casos de depressão e vícios. E com relação à parte física, dor lombar, órgãos reprodutores, rins e vesícula. Por que eu coloquei aqui a questão física também? Porque o Feng Shui, ele é um dos pilares da medicina tradicional chinesa. Então, quando você tem algum problema físico, além de todos os tratamentos tradicionais da medicina chinesa, você também pode tratar a área do imóvel que está relacionada a esses pontos do corpo, né, da parte física do corpo. Quando em equilíbrio, ele pode gerar um convívio harmonioso entre as pessoas da família, apoio e ajuda mútua, interesse uns pelos outros e expansão pessoal. Então, o guarda-família, quando ele está equilibrado, ele traz um conforto familiar muito grande. Quando você tem cozinha no guarda-família, precisa tomar cuidado com o uso de cores muito quentes, como vermelho, laranja e amarelo, que representam o elemento fogo, porque a gente já tem o fogão no guarda-família. E fogo consome a madeira. Então, o elemento fogo não é um elemento desejado no guarda-família. Não é que não pode ter nada. Você pode ter um detalhe ou outro que represente o elemento fogo, mas em pequena quantidade. Se você tem um home office no guarda-família, é indesejado porque a energia de trabalho é totalmente incompatível com a energia familiar. A gente sabe que é do trabalho que a gente tem a renda para sustentar a família, mas a energia que você usa para trabalhar é diferente da energia que você usa no convívio familiar. Então, como são energias incompatíveis, a gente deve evitar um home office no guarda-família. Que cores a gente pode usar? As cores da madeira, as cores do elemento água, porque a água dá mais energia para a madeira, e a gente deve evitar as cores do fogo, as cores do metal, porque o metal, imagina um machado, corta a madeira, e são essas duas cores. Agora, guarda a prosperidade. Tem relação com crescimento, desenvolvimento, expansão pessoal. A prosperidade aqui, ela não é só prosperidade relacionada a dinheiro, ela é uma prosperidade muito mais ampla, né? Prosperidade, abundância nas áreas da vida. Então, desenvolvimento de maneira geral, expansão pessoal de maneira geral, não só relacionada a dinheiro. Quando está em desequilíbrio, dificuldade e instabilidade financeira, dívidas frequentes, muita dedicação, pouco resultado, dinheiro que entra e sai muito rápido, sentimento de incapacidade e falta de merecimento. É isso que a gente sente quando a área da prosperidade está em desequilíbrio. Emocionalmente, pode gerar culpa e procrastinação, e com relação à parte física, problemas ósseos, né, nas pernas principalmente, aumento de peso e retenção de líquido. E quando em equilíbrio, uma área da prosperidade pode gerar boa sorte geral, saúde e também para a conquista de riqueza e abundância. A cor do elemento: verdes e azuis médios, esmeralda, tons de madeira natural, cor de azeitona, cores do elemento água que nutrem a madeira, e evitar as cores do fogo e as cores do metal. Se tiver um banheiro na área da prosperidade, as pessoas têm verdadeiro pavor de ter banheiro na área da prosperidade, porque ele representa a drenagem da energia geradora de dinheiro, gerando perdas financeiras, falta de abundância e plenitude em todas as áreas da vida. Então o dinheiro entra, mas sai muito rápido. É aquela coisa que você não sabe o que acontece. Você trabalha, você gera renda, mas nunca é suficiente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a aplicação de curas nesses banheiros. Cozinha, precisa tomar cuidado, mais uma vez, com cores muito quentes, porque assim como no guarda-família, o guarda-prosperidade é gerido pelo elemento madeira. Escadas caracol, né? As escadas caracol, ela tem um formato que é como se fosse uma broca. Ela representa uma energia sendo puxada para baixo.
Então a gente não deseja que isso aconteça no Gua da prosperidade. A gente não deseja em nenhum Gua, mas no Gua da prosperidade é muito ruim. Gua do sucesso tem relação com reconhecimento, fama e valorização pessoal. Quando ele está desequilibrado, ele pode gerar falta de reconhecimento, falta de valorização, falta de progresso profissional e por mais que você faça, por mais que você trabalhe, por mais que você dê o máximo, as pessoas não te enxergam, não te dão valor, nem veem o que você faz. Com relação à parte emocional, pode gerar baixa autoestima, baixa autoconfiança, insegurança e incapacidade. E na parte física, está relacionada a problemas nos olhos, no sangue, Alzheimer, tumores, esclerose múltipla e doenças raras. Tudo por desequilíbrio energético no Gua do sucesso. Quando em equilíbrio, você tem apoio na carreira, apoio nos negócios, garantia de reconhecimento e fama. Então o Gua do sucesso é super importante. Tem gente que pensa, eu quero só ganhar meu dinheiro, ter tranquilidade, não quero reconhecimento, sucesso, não quero aparecer, não quero nada disso. Ok, mas se você mesmo assim não equilibra o seu Gua do sucesso, você pode ter problemas físicos, por exemplo. Você pode ter outros tipos de problema. Então, todos os Guas, todas as áreas do Bagua sempre devem estar equilibradas. Você não precisa ativar todas as áreas, mas equilibrar sim. Aplicar cura e correção em todos os problemas que existam em qualquer área, sim. Se você tiver banheiro no Gua do sucesso, é briga direta, é a água brigando com fogo, né? A água apagando o brilho, né, do fogo. Então, é muito ruim quando você tem banheiro no Gua do sucesso. Pode gerar desânimo generalizado, enfim, porque você não consegue alcançar aquilo que você projetou. Cozinha, mais uma vez, como ela já tem elemento fogo, porque é assim, o Gua do sucesso, ele naturalmente já carrega a energia de fogo. Quando você tem o fogão, você está aumentando mais ainda a energia de fogo. E se você tem uma cozinha com cores quentes, você aumenta mais ainda. Então, não é bom porque você vai ter excesso de fogo. Piscina é péssimo porque a água apaga o fogo e muita gente faz a piscina nos fundos do terreno onde fica exatamente o Gua do sucesso. Então, quando a gente vai construir uma piscina, precisa pensar muito bem onde vai fazer essa piscina. E escadas caracol pelo mesmo motivo que eu já falei no Gua da prosperidade. As cores do elemento fogo são esses tons mais quentes. Você também pode usar o elemento madeira, porque a madeira dá mais energia para o fogo. E evitar as cores da terra, porque a terra abafa. Se você tem algo pegando fogo e joga a terra em cima, a terra apaga o fogo, assim como a água. E o metal, ele deve ser evitado, porque mesmo que o fogo derreta o metal, o fogo gasta muita energia para derreter o metal. Então, são os 3 elementos que devem ser evitados. Gua do relacionamento tem relação com os relacionamentos amorosos. Quando está em desequilíbrio, pode gerar relacionamentos problemáticos, falta de confiança, de amor, de carinho, de diálogo e dificuldade para encontrar uma pessoa compatível caso você não esteja num relacionamento. Com relação à saúde emocional, baixa estima, desconfiança e insegurança. E com relação a questões físicas, problemas no coração, pressão alta, mãos, braços, ombros e artrite. Quando em equilíbrio, você tem o quê? Relacionamentos saudáveis, duradouros, parceria, superação de desafios junto com a pessoa que está com você. Então, um Gua do relacionamento equilibrado é primordial para um bom relacionamento, para ter continuidade num bom relacionamento. Banheiro é ruim por quê? Porque o elemento que dá energia para o Gua do relacionamento é a terra. Banheiro tem muita água desestabiliza a terra. Mesmo que a terra controle a água, quando você tem muita água, você acaba desestruturando a terra. O que significa, simbolicamente, uma desestrutura nos relacionamentos, muitas brigas e discussões. Home office, assim como quando eu comentei sobre o Gua da família, que não é bom ter um home office, no Gua do relacionamento também não, porque a energia de trabalho é incompatível com a energia
de amor, parceria, receptividade, aquela coisa mais amorosa. Então, são energias incompatíveis. Piscina, porque assim como a água apaga o fogo do Guá do Sucesso, o excesso de água de uma piscina desestrutura, né, o elemento terra, que gera estabilidade para os relacionamentos. Então você passa a ter relacionamentos instáveis. E as escadas caracol, que também são muito negativas, levando a energia lá para baixo, e a gente precisa de uma boa energia quando a gente fala de relacionamento. As cores do elemento terra, que são as cores do elemento do Guá, as cores do elemento fogo, o fogo dá energia para a terra. Sempre que a gente fala as cores do elemento que dá energia, não é que é para usar tudo vermelho, é sempre um pouco. A cor que prevalece, se você for trabalhar com cores para ativar o Guá, a cor que deve prevalecer é a cor do Guá, a cor do elemento do Guá. E a cor do elemento que dá mais força para o elemento do Guá vai numa quantidade menor. Que cores evitar? Cores da água, cores do metal, que desgasta a terra. Por que desgasta? Porque o metal nasce da terra. Ele é gerado na terra. Por isso a gente diz que ele desgasta, ele tira a energia da terra. E a madeira também, porque a planta, ela se alimenta da terra, ela se alimenta da água. Guá da criatividade tem relação com o futuro e filhos menores. Como tem relação com o futuro, a gente diz que tem relação com criatividade, com projetos, né, com planejamento e filhos menores. Quando em desequilíbrio, pode gerar dificuldade no relacionamento com filhos, tá duplicado aqui, dificuldade de planejar, criar novos negócios, ver oportunidades, encontrar saída para os problemas, procrastinação e dificuldade de se expressar, porque tem a ver com comunicação também. Com relação à parte emocional, pode afetar, gerando baixa estima, desconfiança e insegurança. E com relação à parte física, boca, garganta, pescoço, tireoide e dificuldade na fala, já que tem relação com a comunicação. Quando em equilíbrio, pode gerar sorte para os seus descendentes, abundância e riqueza para os filhos, estimula habilidades naturais, né, coisas feitas de forma manual, desenvolve talentos e ativa a felicidade. Se tiver um banheiro no Guá da criatividade, pode gerar um pouco de dificuldade na comunicação com os filhos, uma relação mais distante entre pais e filhos. Alguns filhos pequenos podem ficar meio irritados, briguentos, rebeldes e um pouco de dificuldade aí em planejar futuro de maneira geral. Então precisa equilibrar esse banheiro. Cozinha. Por que a cozinha é ruim? Porque a área da criatividade ela é regida pelo que a gente chama de metal mole. A área dos amigos é metal duro, mas criatividade é metal mole, é um metal mais flexível, mais frágil. Então a força do elemento fogo que existe na cozinha por causa do fogão pode prejudicar a energia desse metal. As cores do elemento metal, branco, cinza e tons metalizados. Cores do elemento terra que dão energia para o metal. E as cores a evitar. As cores da água, por quê? Pelo entendimento dos 5 elementos, a água corrói o metal. Quando a água passa, vai passando no metal e vai corroendo o metal. Por isso que ela desgasta o metal. Já o metal conduz a água. Então o metal é bom para a água, mas a água desgasta o metal. As cores do fogo, como eu disse, porque é metal mole, o fogo derrete o metal. E as cores da madeira. Guá dos amigos. Tem relação com os nossos mentores e empoderamento pessoal. No Guá dos amigos, a gente trabalha a nossa relação com pessoas, né, com amigos de carne e osso e com os nossos mentores, que a gente também chama de amigos do céu. Quando em desequilíbrio, pode gerar falta de apoio e proteção, dificuldades para encontrar boas oportunidades na vida, porque os amigos nos ajudam a encontrar boas oportunidades, falta de clientes, de amigos, diversão, viagens e até falta de fé, porque é nesse Guá que a gente trabalha
a nossa fé e não no Gua da espiritualidade e sabedoria. Com relação à parte emocional, pode gerar a sensação de solidão e isolamento. E quando em equilíbrio, apoio nas mais diferentes situações da vida, muitas oportunidades, até as mais inesperadas. Sabe quando você não sabe mais o que fazer da sua vida e de repente surge uma solução, surge uma ajuda? É um Gua dos amigos em equilíbrio. Se tiver banheiro no Gua dos amigos, pode agravar um pouco a falta de apoio na vida, ausência de amigos, desconexão com a espiritualidade. Se tiver um quarto de casal, o que acontece? O Gua dos amigos tem uma energia mais yang. Quando a gente fala de amizade, de amigos, de viagens, é uma energia yang. E um quarto de casal pede uma energia mais yin, mais de recolhimento, mais íntimo. Então, a energia, eu não vou dizer que ela é totalmente incompatível, mas não é um Gua adequado para um quarto de casal. As cores que podem ser usadas, as cores do próprio elemento, metal, branco, cinza, tons metalizados, as cores do elemento terra, que dão força para o elemento metal. Evitar as cores da água, as cores do fogo e as cores da madeira, que o metal, ele desgasta a madeira, né? O machado corta a madeira, mas a gente também precisa entender que se tiver um desgaste muito constante, esse desgaste acaba não sendo apenas para a madeira, mas para o metal também. E a área central, que tem relação com a saúde física mesmo, e o equilíbrio pessoal. A área central, ela é hiper importante num imóvel. Nessa área não deve ter banheiro, cozinha, escada, elevador, nada disso. A área central tem que ser uma área em equilíbrio. Quando ela está em desequilíbrio, pode provocar desequilíbrio geral em várias áreas da vida, problemas de saúde, você se sente sem chão, sem saída, você não se sente perdido, você perde a estabilidade. Com relação à parte emocional, ansiedade, angústia e medo. E com relação à parte física, falta de saúde mesmo, falta de saúde geral, física, mental, emocional, ela desequilibra a pessoa como um todo. E quando é em equilíbrio, pode gerar mais equilíbrio geral na vida, consciência dos seus atos, responsabilidade, ou seja, você está com os pés no chão, estruturada, equilibrada. Na área central não deve ter banheiro, muita água, drenagem de energia, encanamento passando. Os encanamentos representam buracos e você não pode ter buracos numa área central. A área central tem que ser sólida. Então, banheiro nessa área é totalmente indesejado. Cozinha também não é bem-vinda, porque a área central tem que ter um equilíbrio yin e yang, que são os opostos das energias. Não pode ter nem muita energia yin, nem muita energia yang. E a cozinha é extremamente yang, então desequilibra a energia da área central. Escadas em geral não são boas, por quê? Porque sobe e desce e é excesso de movimento, e a escada caracol que puxa a energia para baixo. Nesse Gua, a gente usa as cores do elemento terra, as cores do elemento fogo que dão energia para a terra, e a gente deve evitar as cores da água, porque a água é muito movimento, as cores da madeira, que é muito crescimento, expansão, né, uma energia muito ativa, e as cores do metal, que é uma energia muito yin. Então você tem a madeira muito yang e o metal muito yin, que devem ser evitados. Então é isso por hoje. Falei um pouquinho de cada Gua, do que ele gera, se ele estiver equilibrado, o que ele gera se estiver desequilibrado. E quando você tiver necessidade, você dá uma revisada aqui nesse vídeo, dá uma olhada na sua casa, dá uma olhada na sua vida, o que está acontecendo, dá uma revisitada aqui no vídeo e faz as suas anotações e corrige tudo que você puder corrigir, tá bom? Um abraço!